Hey todo mundo, sou eu, Jerry, do posto de gasolina da periferia da cidade. Me orgulho de ser o mais novo membro da equipe. Os proprietários ficaram tão impressionados com a forma como consegui ficar dentro da loja por vários dias sem sair ou enlouquecer, que me ofereceram uma posição em tempo integral enquanto o balconista regular está se recuperando de sua lesão na perna. Ótima segunda-feira a todos. O outro cara me pediu para lhe fazer um pequeno favor enquanto ele está tendo o necessário descanso e relaxamento. Ele me deu a senha de seu laptop e instruções detalhadas para transcrever as entradas de seu diário da semana passada. Em troca, ele concordou em me manter como assistente em tempo integral depois que ele voltar. Eu posso aprender o que esperar do trabalho por meio de documentação de primeira mão, e ele pode continuar com seu blog esquisito. Isso é o que eu chamo de troca de favores. Para ser honesto, esta é provavelmente a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Desde que o programa foi misteriosamente dissolvido na comunidade dos matemáticos, tenho me sentido muito perdido e vulnerável. Tenho perdido peso e tenho problemas para dormir. E quando isso acontece, continuo tendo esses sonhos estranhos de algum ser enorme, bem debaixo do posto de gasolina, esperando para devorar a todos. Claramente foi um equívoco e fui esquecendo. Se algum dos meus irmãos ou irmãs mais velhas estiver aí vendo este post, por favor, entre em contato comigo. Diga aos idosos que se esqueceram de mim. Eu não sou louco. Eu sinto sua falta. Eu te amo. Antes de eu começar, alguns caras de terno vieram e sugeriram que se esse blog fosse continuar, que eu fizesse um PSA. Se ainda houver alguém vivo que ouviu a história do que aconteceu aqui no Halloween, não espere que os sintomas comecem. Vá para o pronto-socorro mais próximo ou ligue para o centro de controles de doença e diga a eles que você está sentindo os efeitos da síndrome de Raynaud. Enfim, de volta aos diários, vou fazer o melhor porque a caligrafia deste cara é horrível, mas aqui está as partes que eu pude ler. 7 de novembro de 2017, 19 horas. O homem de sobretudo estava parado nos fundos da loja quando fui retirar o lixo esta noite. Não sei por que o homem de sobretudo continua visitando minha loja ou por que nunca dei uma boa olhada nele. Ele estava parado na linha das árvores logo além das lixeiras, olhando como sempre fazia. Hoje à noite, eu encarei de volta. A dobradiça de sua mandíbula começava na metade de seu rosto onde deveria estar o nariz, as bordas puxadas para trás em cada orelha em um sorriso esquelético. Seus minúsculos olhos brancos leitosos eram vistas atrás da linha do cabelo oleoso e negros que descia diretamente em franja até a bochecha. Sua boca, incrivelmente larga, dividiu a cabeça entre o cabelo oleoso e a carne molhada. Espécie de baba ou saliva, eu diria. Ficamos ali parados, a 15 metros de distância, olhando um para o outro pelo que poderiam ter sido 10 segundos ou 10 minutos, até que finalmente o homem de sobretudo se virou. Suas pernas dobraram-se de maneira estranha, de uma forma que as pernas humanas não deveriam ser capazes de dobrar. Ele caiu de 4 antes de galopar para a floresta. Puta merda, vocês ouviram isso? Isso é uma merda maluca. Desculpe, aqui é o Jerry novamente. Eu prometo que não vou fazer comentários contínuos. Eu só tinha que dizer, Jesus sabe? Isso é algo estranho, quer dizer. Lembro dele me dizendo algumas semanas atrás para sair e falar com um homem de sobretudo. Estou muito feliz por não ter feito isso agora. Que diabos? Ok, é isso, terminei. De volta às transcrições. A próxima página está encharcada de sangue e completamente ilegível, então terei que pular essa parte. Centenas e centenas deles. Ela nunca tinha visto tantos em um lugar antes, nem mesmo em seus sonhos. Antes de sair, ela me disse que o haveria novamente. Isso era para ser um aviso ou um flerte? 3h23. É uma noite mais tranquila do que normalmente estou acostumado. O pacote de ontem à tarde ainda está no balcão onde deixei. A etiqueta é feita para mim com um endereço de remetente que não reconheço.
O pacote retangular é embrulhado como um presente de Natal com listras vermelhas e amarelas e parece pesado. Eu diria que é do tamanho certo para um gato morto. Não consigo pensar em nenhuma razão realista para não abrir o pacote, mas há algo no fundo da minha mente me dizendo que abrir isso seria o mesmo que abrir uma caixa de Pandora, que o conteúdo deste pacote mudará irrevogavelmente o curso da minha vida de uma forma que antes parecia impossível. Sinto que esta caixa está cheia de borboletas prontas para criar um tsunami. Eu só não tenho certeza se estou pronto para isso ainda. Acho que vou ensinar o Marlboro a limpar as máquinas de bebidas. 3h47. Marlboro está desmaiado em uma rede, no armário de suprimentos. Acho que ele terminou a garrafa sozinho. Acho que vou limpar as máquinas de bebida sozinho. 5h45. As plantas manuais estão crescendo mais rápido do que eu esperava. Elas agora estão além dos cotovelos, quase até os ombros. Eu vi que o chicote pegou um coiote curioso que chegou perto demais. Não foi nada bonito. Também notei que Rocco ainda está vivo. Eu o peguei sentado no telhado, jogando comida na plantação de plantas manuais. É por isso que elas estão crescendo tão rápido. Elas estão comendo demais. Se isso ficar fora do controle, terei que incendiar esta safra como as outras. Eu não quero. Sinto arrepios na espinha sempre que ouço a maneira como as plantas gritam. 7h30 da manhã. Carlos veio para seu turno da manhã com uma aparência péssima. Ele se encheu de café e me disse que não tinha dormido muito bem. Os pesadelos estavam impedindo de ter uma noite tranquila. Eu me pergunto se devo contar a Carlos sobre a minha condição. Ele perguntou sobre o pacote embrulhado para presente no balcão. Eu disse a ele que veio com uma postagem ontem e eu não sabia de quem era. Ele perguntou se eu iria abrir e eu disse a ele que estava com um mau pressentimento e decidi nunca mais abrir. 10 da manhã. Decidi abrir o pacote, sem alarde ou rufar de tambores. Direi apenas o que encontrei dentro foi um laptop novinho em folha. Nunca tive meu próprio laptop antes, e o único computador que pertenceu a mim foi um pequeno Tandy 1000 de baixa qualidade que eu montei quando eu era criança. Sempre usei o laboratório de informática da biblioteca ou o navegador do meu telefone para acessar a internet. Isso pode ser uma virada de jogo. A caixa também contém um repetidor de sinal e alguns outros dispositivos. Sei que isso é loucura, mas acho que posso realmente conseguir acessar a internet do posto de gasolina agora. Havia uma nota manuscrita na parte inferior do pacote. Dizia: Olá, deixei um comentário na sua página. Há algo que quero te dizer. Estou gostando de ler essas histórias que você está escrevendo, mas acho que se você realmente sentar a escrever uma história de cada vez, terá muito mais likes. É muito bom, eu não estou dizendo que é ruim, mas agora parece um monte de meias histórias juntas. Eu acho que você faria muito bem se realmente escrevesse uma história inteira de uma vez. Aposto que você realmente conseguiria muitos votos positivos e a atenção. Está tudo muito confuso agora. Talvez devesse começar como quando você começou a trabalhar lá. Aposto que seria muito interessante. Estou tão fascinado, mas um pouco confuso também. Posso dizer que você tem um grande talento para escrever, mas pensei em oferecer uma sugestão para ajudar. Por favor, não se ofenda. Isso é apenas algo que eu estava pensando. Espero que tudo esteja indo bem para você. Ótimo. Outro de meus leitores me localizou. Vou ter que descobrir como as pessoas continuam a me encontrar e acabar com isso. Obrigado, seja você quem for, pelo laptop. Definitivamente vou usá-lo. 10h15. Liguei a placa Wi-Fi e percebi que, por algum motivo, existem dezenas de redes seguras ao redor do posto de gasolina. Os nomes de suas redes são puramente incompreensíveis, como este: 1E, 7G, 7C, 7TA, 11GAI, 23, 23, 31, 324. Quem diabos está transmitindo Wi-Fi aqui? 11 da manhã. Um homem entrou na loja para comprar uma lata de gasolina algumas horas atrás. Eu não pensei muito nisso na hora, mas então ele voltou perguntando se poderíamos ajudá-lo com algo. Nunca soube o nome dele, mas era um cara grande, pele bronzeada
e barba espessa. Ele disse que estava tendo problemas com o carro. Eu disse a ele que não entendia de mecânica, mas ele insistiu que não precisava de um mecânico. Ele só precisava de outra pessoa para ver o que ele estava vendo. Marlboro concordou em vigiar o balcão enquanto Carlos e eu seguíamos o barbudo colina abaixo e contornava a curva, perto do local onde Carlos viu aquela coisa na floresta. Ele não conseguia se lembrar do que aconteceu naquela noite. Depois que resolvemos tudo com Spencer e as coisas começaram a voltar ao normal, perguntei a Carlos o que foi que ele viu na floresta que fez ele correr em pânico tão descuidado, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que não se lembrava. A mente é uma coisa engraçada e as memórias não são as mais confiáveis. Percebo que não sou a única pessoa do posto de gasolina com uma lista de histórias do tipo tente esquecer. O carro do homem estava estacionado na beira da estrada, perto do mesmo local em que a SUV de Kiefer foi quebrado. Então, meu carro começou a ficar engraçado, disse o cara enquanto nos aproximávamos de seu veículo. Comecei a me perguntar por que havíamos caminhado todo este caminho, quando o nosso próprio veículo seria muito útil no caso de uma bateria descarregada ou um ataque de urso aleatório. O cara continuou. Eu encostei no acostamento quando minha eletricidade começou a falhar. Eu desliguei o motor e então tentei ligá-lo novamente, mas nada. Eu pude ver neste momento que o capô estava aberto. O homem dirigia uma grande SUV preta, semelhante à que Kiefer possuía, mas mais novo e mais brilhante. Eu não vejo o que há de tão estranho nisso. Você precisa que chamemos um reboque ou... O homem interrompeu Carlos. Rudemente, devo acrescentar. Abri o capô, mas estava tudo em ordem. Achei que só precisava de um pouco de gasolina, então fui até o posto. Então, quando voltei, eu vi isso. Demos a volta na frente do carro e vimos isso sobre o qual ele estava sendo tão vago. Um pequeno carvalho, talvez de 4 ou 5 anos, estava crescendo sob o carro, através do motor, e se estendia para cima pelo menos 9 pés. O tronco da árvore engoliu parte decente do motor e, ao que parecia, o carro estava estacionado ali há anos. Interessante, eu disse. E você tem certeza que não estava lá quando começou a dirigir? Antes que ele pudesse responder, ele girou a cabeça e olhou para a floresta. Vocês, rapazes, ouviram isso? Ele perguntou. Ficamos parados atentos, mas não consegui ouvir nada. Não, eu respondi. Carlos encolheu os ombros. Vocês, meninos, sabem o que é um tamboril? O homem barbudo perguntou enquanto caminhava até o porta-malas e abria. Sim, eu acho, eu respondi. O barbudo puxou um compartimento secreto debaixo do assoalho e pegou um grande rifle automático. Eu não sou um cara com armas e eu não posso te dizer que tipo de arma era, mas era grande, impressionante e tinha uma aparência legal. O cara verificou o clipe e clicou em algo na arma que poderia ser a trava de segurança. Novamente, eu não sou um cara de armas, mas parecia muito legal. Carlos puxou a mão no meu ombro e lentamente se afastou do homem com a arma, puxando-me com ele. O homem não parecia se importar nem um pouco. Ele estava focado em tudo que eu via na floresta. Se eu estiver certo, vocês têm um tamboril na floresta e tem algo lá me atraindo. Faz-me pensar que estou ouvindo algo que não estou. Então, quando procuro por algo, bam, me ataca. O quê? Como uma sereia? Eu perguntei. O homem olhou por cima do ombro com um sorriso malicioso e disse: Sim, como uma sereia. Vocês devem querer sair daqui. Isso pode ficar perigoso. Não se preocupem comigo, já lidei com essas coisas antes. Vou ficar bem. O homem apontou sua arma e marchou para a floresta enquanto Carlos e eu voltávamos para o posto de gasolina. 14 horas. É hora de eu voltar para casa. Ainda não usei o laptop, mas talvez amanhã comece a digitar esses diários. 8 de novembro, 18 horas. Está escurecendo tão cedo hoje. Notei que a SUV do homem barbudo ainda está na base da colina com uma árvore crescendo através dele. Eu não chamaria isso de um bom sinal. 11 horas. Eu queimei o resto das plantas manuais. Eu finalmente sei o que está acontecendo. Há muito tempo, notei o que pareciam cogumelos estranhos crescendo em um canteiro perto da lixeira atrás do posto de gasolina.
Não pensei muito sobre eles, exceto que era estranho que a ninhada de rouco não se aproximava deles. Quando olhei mais de perto, eu poderia jurar que eles pareciam apenas dedos de bebês saindo do chão. À medida que o tempo esquentava, fiquei de olho nas plantações. Eles começaram a ficar mais longos e pareciam cada vez mais semelhantes a dedos humanos. Eu juro que até começaram a crescer unhas. Às vezes, eu os via dobrar as digitais para esmagar insetos que se aproximavam demais. Eventualmente, os cogumelos começaram a brotar folhas e seções de seus dedos e começaram a se esticar, criando o que só poderia ser descrito como mãos. Mãos humanas. Eles se fechavam em punhos durante o dia e se abriam ao luar. Desenterrei um deles em um dia em que estávamos muito lentos no trabalho e liguei para o fazendeiro Júnior para pedir sua opinião profissional. Para um olho não treinado, a planta da mão parecia uma mão humana normal, menor que a de um adulto e maior que a de uma criança. Adolescente, talvez. No pulso, ele se transformou em uma raiz nodosa que cheirava a sassafrás e por toda a planta, pequenas folhas brotavam. O fazendeiro Júnior ficou no posto de gasolina olhando por um tempo antes de me perguntar se tínhamos mais dessas. Eu menti e disse que não. Perguntei aos proprietários o que queriam que eu fizesse. Eles pensaram nisso alguns dias, então me disseram para mantê-los. Acho que eles esperavam poder ganhar algum dinheiro com eles algum dia de alguma forma, mas no final, todos esqueceram que eles estavam lá. Todos, menos eu. E o fazendeiro Júnior, é claro. Eu estava pensando no homem barbudo quando ouvi pela primeira vez o som de um bebê chorando em algum lugar lá fora. Eu estava sozinho na loja e meu primeiro instinto não foi o heróico que a maioria das pessoas poderia ter, correr para fora e ver onde estava o pobre bebê. Meu primeiro instinto foi mais insensível, irracional e na forma de uma pergunta: como diabos um bebê saiu daqui sem que eu ouvisse? Algo não estava certo. O som dos gritos, que poderia deduzir que vinham da linha das árvores, estava ficando cada vez mais alto e cada vez mais desesperado. Procurei por Marlboro, mas não o encontrei em nenhum lugar. Se eu fosse investigar o potencial bebê na floresta, teria que fazer isso sozinho. Lembrei-me do homem barbudo ouvindo o canto da sereia de uma coisa que chamava de tamboril. Lembrei-me do som de trituração de Carlos e do Striga. E absolutamente nenhuma parte de mim acreditava que eu estaria seguro se fosse para a floresta ou que realmente havia um bebê chorando lá. Mas e se... Peguei uma lanterna e voltei. O choro parecia estar entrando cada vez mais na floresta, rapidamente, como se o bebê fosse carregado por algo que não se importava em fazer-lhe parar e se mover entre as florestas ou barreiras físicas. Entrei na floresta apenas o suficiente para encontrar a última coisa que eu esperava encontrar. Parece que as plantas manuais haviam se estendido um pouco além dos pequenos trechos fora do posto de gasolina. Aquelas plantas que eu observava e queimava sempre que ficavam muito agressivas não eram tão controladas como eu pensava anteriormente, porque aqui, a apenas alguns passos na floresta, estava uma planta manual que eu perdi, mas nunca segurei, abatei ou queimei, que foi deixada livre para crescer mais grande e selvagem possível. Aqui fora estava uma das plantas que tinha crescido tanto que tinha caído. Tinha crescido além do ombro. Ele havia crescido sua própria cabeça, dorso, virilha e pernas. Lá fora estava um corpo humano completamente coberto por pequenas folhas, amontoadas no chão e presas aos solos por garras grossas de raízes marrons. E a parte mais estranha de todas, o corpo era um que reconheci. O corpo, a planta totalmente crescida, era Kiefer. Não sei o que me deu para tocá-lo. Talvez eu só quisesse ter certeza de que ele era real. Quando o fiz, seus olhos se abriram e ele esboçou um sorriso. Ele não conseguia se mover. As raízes o mantinham firmemente preso no lugar. Mas essa planta Kiefer falava, e ele falou. Ficamos conversando por mais de 1 hora. Eu não vou entrar em tudo que a planta Kiefer disse, mas direi isso. Há algo debaixo do posto de gasolina. Algo grande e poderoso. Tramando algo.
E eu estou trabalhando por anos em uma nuvem de peidos deste Deus das trevas. Eu me senti extremamente terrível colocando fogo na planta de Kiefer totalmente desenvolvida depois que queimei o resto da safra das plantas manuais. Mas honestamente, que escolha eu tinha? Quando voltei para o posto de gasolina, Spencer estava esperando por mim. Ele sabia que eu sabia. E eu sabia que ele sabia que eu sabia. Eu estava meio esperando o que viria a seguir, mas não esperava que ele se divertisse tanto com o que fez. Spencer trancou as portas da frente e começou a me espancar. Eu gostaria de dizer que também consegui alguns bons resultados, mas isso seria uma grande mentira. Eu não acho que relei um único dedo nele, embora eu tenha machucado sua mão quando ele acertou meu rosto. Então, tenho isso a meu favor. Spencer me arrastou pelo posto de gasolina até o corredor, passando pelos banheiros, passando pelo refrigerador, até aquela porta grande e estranha que eu acabara de notar algumas semanas atrás. Se eu pudesse desmaiar, tenho certeza que estaria inconsciente agora. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei quando ele bateu a porta 3 vezes. Houve um som do outro lado, e então Spencer gritou: "Abra, sou eu!" A porta se abriu e Spencer me arrastou para uma sala que eu nunca tinha visto antes. Parecia um antigo escritório. Havia uma mesa próxima a uma parede de monitores com feeds de segurança de toda a loja e do perímetro. Feeds de segurança de câmeras que eu nunca soube que existiam. No meio da sala, havia um grande buraco que parecia ter sido criado por uma equipe de britadeiras. "É hora de você conhecer meu chefe", Spencer disse enquanto me arrastava para a beira do buraco. "Kiefer?" eu disse, no que Spencer soltou uma gargalhada. Não, Kiefer não. Meu chefe colocou Kiefer lá e me contratou para vigiá-lo. Meu chefe é muito maior do que um político idiota. Eu meio que esperava que Spencer entrasse no clichê da exposição de vilões de filmes, mas em vez disso, ele me jogou direto no buraco. Acho que minha perna está quebrada. Pelo menos, presumo que seja isso que significa o osso para fora. Mas hey, não sou médico. Eu ficaria muito preocupado agora se não fosse pelo fato de que roubei o celular de Spencer na briga. Como eu esperava, Spencer tem a mesma rede de Kiefer, o que significa que ele tem serviço. Liguei para o número direto de Tom, então tenho certeza que ele chegará em breve. Até ele chegar, estou apenas passando o tempo atualizando meus diários. Alguém deixou o laptop cair neste buraco comigo. Talvez tenha sido Spencer. Talvez ele pense que eu estou morto. Talvez eu esteja. Novamente, não sou médico. Quem quer que tenha sido, acho que devo ter ouvido o som de esporas de botas batendo contra os ladrilhos enquanto ele se afastava. Acho que vou iniciar esta coisa e começar a transcrever meu diário antes que seja tarde demais. Ok. Este é o último de seu diário. Você provavelmente deve estar se perguntando onde estava Jerry quando Spencer estava batendo fortemente no pobre Jack. Bem, eu tinha ido à cidade para ver um filme. Sim, eu fui assistir Thor Ragnarok. Se você ainda não viu, vá ver, é foda demais. Acho que tive sorte de ter ido quando fui. Caso contrário, esse cara, Spencer, poderia ter me jogado naquele buraco também. Fui eu quem encontrei Jack. Quando voltei para o posto de gasolina, não consegui encontrar ele em lugar nenhum, então fui procurar até que notei uma porta nas extremidades do corredor que se abriu ligeiramente. Também encontrei uma bomba muito mal feita atrás da caixa registradora, mas não demorou muito para desarmar. Você pode agradecer às aulas obrigatórias da construção de bombas que aprendi com os matemáticos. Não é grande coisa, apenas eu sendo meu tipo heróico. Pedi a Carlos para me ajudar a puxar Jack para fora do buraco, e então Carlos o mudou para fora de um local não revelado por alguns dias enquanto sua perna se curava. Quando ele voltar, vou deixar pegar seu laptop para continuar seu pequeno blog. Até então, sou só eu, Carlos e os guaxinins. Caso não tenham percebido, eu sou o Marlboro que ele cita nas histórias. Como Jack geralmente termina essas histórias? Ah, sim.